Gu, talvez essa seja uma dúvida frequente de muitas pessoas. Por que que Deus nos escolheu? Tema difícil, complicado, mas fizemos um vídeo sobre esse assunto e eu espero que você fique até o final para entender. Por que Deus nos escolheu? Fala Fala, pessoal, pessoal! é isso aí, tá começando mais um vídeo do Vale louvar. Esse é o Vinícius Esse aqui é o Gustavo. e nós temos um tema tão difícil, tão complicado, mas nós temos outro tema que não é difícil, Não é difícil. não é complicado. Muito fácil, pessoal. Pelo amor de Deus, se inscreve, curte, compartilha com seu amigo. Ali em cima está todas as nossas redes sociais e você pode enviar também para o seu amigo, tá bom? Isso é fácil, mas o difícil é por que Deus me escolheu? Por que Deus me escolhe? Quais são os atributos que Deus, um Deus tão cheio de atributos, um Deus tão cheio de personalidade, um Deus tão cheio de amor, tão cheio de juízo, graça, misericórdia, longânimo, bondoso, o que ele viu em mim? Não dá uma certa aflição na alma Verdade. de A gente pensar, fica, né? por que que Deus me escolheu? Por que que eu fui chamado para servir a Ele? Por que que eu fui chamado para estar do lado de cá? E muitas pessoas não são chamadas. A Bíblia ainda diz que muitos são chamados, né? Mas dentre os chamados, poucos são os escolhidos. Por que Deus então me escolheu? O nosso tema vídeo de hoje, ele está baseado no livro de Samuel e nós queremos ler apenas um capítulo agora no início para fazer entendimento para você. Primeiro de Samuel, capítulo 16, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. que coisa complicada. A Bíblia fala que Davi, dentre os filhos de Jessé, havia sido escolhido. Quais são os atributos que a gente consegue entender em Davi? Davi, ele era o último filho da casa de Jessé. Ele era o último. Ele na fila estava em último. E quando nós pensamos em escolhas, nós sempre vamos querer escolher os mais fortes, É o primeiro, né? os mais habilidosos, Que né? sempre está em primeiro em tudo. Nós sempre vamos querer os que estão em primeiro. A vida, na verdade, ela é dessa maneira, né? Na instituição, por exemplo, de onde eu venho, que eu trabalho em instituição financeira, nós vemos que só é escolhido quem está em destaque. A nata. Os que são escolhidos para as promoções sempre são os que estão em primeiro. É o nome que é lembrado. Quem é lembrado é quem está em destaque, porque nós somos frutos dos números que nós apresentamos, nós somos frutos dos resultados que nós atingimos. Mas por que que para com Deus não é dessa maneira? Deus ele não apenas escolhe pelos resultados que a pessoa produz. Nós vamos olhar na Bíblia, a Bíblia é um livro que não é como qualquer outro livro, ele é um livro muito particular. Ele fala de homens que foram escolhidos cheios de problemas. Nós começamos pelos apóstolos, né? Os apóstolos todos com muitos problemas. Mateus, Pedro, Tiago, João. Pedro, um homem totalmente eh, o seu comportamento muito agressivo. Nós vemos Mateus, um homem que Cobrava cobrava impostos. impostos. Nós vemos André, um homem tão inseguro. Nós vemos tantas falhas dentro dos apóstolos, o próprio Judas escolhido como um dos traidores de Traidor. Cristo, né? Homens sem talento, homens da Galileia, homens que em nenhum momento poderiam fazer parte da comitiva de um rei. E é bem aquele ditado que o pessoal costuma dizer muito, né? Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, né? É, Deus ele escolhe os fracos também para confundir os fortes. Você vê que Gideão,
A Bíblia fala que Gideão, quando ele está para batalha, a Bíblia fala que Deus diz para Gideão: Olha, veja bem, eu diga ao povo que quem tiver medo pode voltar. 29.000 voltaram. Eu já fico pensando no desespero do homem já. Eu fico imaginando quem ficou. Será que, né, todos que estavam ali estavam prontos para realmente ou ficaram ali, como diz, medrosos ali? Não ficou nenhum medroso. Todos que foram medrosos já tinham ido embora. Ficou muita gente com coragem. Mas por que que Deus só queria 300? Porque se ficasse os 11.000 que ficaram ali, eles iam dizer: foi a nossa força, foi o nosso braço que fez com que a vitória chegasse. Então, às vezes, Deus ele escolhe os que não são, ou seja, os 300, porque com 300 você não ganha uma guerra. É raro, né? Não tem como. Você vai lutar com 300 contra um exército 10, 100 vezes mais. Não tem como. Então, daqueles, Deus, por que que Deus só escolhe aqueles? Deus só escolhe aqueles para que a glória não seja do homem. E eu quero dizer para você que está aí, sabe por que que Deus te escolheu? Sabe por que que você tem temor ao Espírito Santo de Deus? Porque você, nas suas conquistas, tem que entender que as glórias não são suas. Quando você entender que as glórias não são suas, conquistas não são da sua força, o que você ganhou na sua vida não é fruto da sua habilidade, mas sim da misericórdia de Deus, aí você pode dizer: Eu sou um escolhido. É um fruto divino, né? Eu sou um escolhido. Quando você tem esse entendimento, poxa, a força do meu braço não me faz ser vencedor. É a misericórdia de Deus, pode ter certeza, você é escolhido. E sempre eu acho que a misericórdia de Deus vem através da graça, né? E através de quando você também agradece por aquilo que você ganhou dele, né? O resultado de você dizer eu sou um escolhido é que você olha as vitórias e sabe que as vitórias não foram força do seu trabalho, Mas sim dele. mas sim dele. A gratidão é um dos frutos que revelam que você é um escolhido de Deus. Mas por que que Deus ainda assim ele escolhe esse homem? Por que que Deus escolhe? Porque a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o que está no coração. Deus vê o que está dentro do homem. Vinícius, leia pra gente 1 de Samuel, do capítulo 16, do 11 ao 13. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentarmos em roda à mesa até que venha aqui. Então mandou buscar dele e o trouxe. Era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. É um texto muito legal, é um texto muito interessante. Quando nós lemos lá atrás do verso 16 do capítulo 1, depois você pode procurar aí na sua casa o Nós trecho. lemos antes também, É, se você quiser, pode voltar o vídeo. leia depois em casa completo, volta o vídeo, veja lá o capítulo 16:1. Você vê que quando Deus fala com o profeta Samuel, a Bíblia fala assim, né, ó, lá no finalzinho, enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. Era Deus que tinha escolhido o Já era rei. uma promessa. Já era, ó, ele já tinha se provido. Então, era alguém Já que estava estava separado, né? separado. E outra coisa que a gente entende, ó, quem é escolhido está separado. Mas outra coisa que nós entendemos, ó, para que enche teu vaso de azeite e vem. Olha lá, enche teu vaso de azeite e vem enviar-te a Jessé. Em todo momento Deus estava onde? Deus estava com Davi.
Deus não estava onde Jessé estava. Porque ele estava Deus não estava, chamando Jessé para ir Deus, até Davi. Samuel. Deus não estava onde Samuel. Jessé estava. Deus não estava onde Samuel estava. Deus não estava aonde os irmãos de Davi estavam. A Bíblia fala aqui, ó, vem. Ou seja, Deus estava Já estava com lá. Davi. Deus já estava com Davi quando ele não era ninguém, Ele já tinha escolhido, já estava junto com ele, acompanhando a acompanhando trajetória. os passos. Então, assim, Deus não te escolheu quando você está na glória. Deus não te escolheu quando você está lá em cima. Deus não escolhe ninguém que está lá em cima. Deus escolhe quem está lá embaixo. Quando é escolhido de Deus, ele está no fundo do poço. Pode ser que ele esteja numa posição elevada financeira. Não quer dizer que você não pode ser alcançado porque financeiramente você é rico. Não é isso. Mas é que quando a sua alma está angustiada ou quando a sua situação, você olha para si e se sente embaixo. É quando você olha ao A questão derredor, da humildade, né? você olha ao derredor e você não se olha acima dos outros. Você não olha de cima. Você se olha como os outros, você olha de baixo para cima. Quando o seu olhar é de baixo para cima, é fruto de que Deus te escolheu. É sinônimo que Deus está com você. Você não se sente, não tem olhar altivo, né? Olhar soberbo, que olha de cima para baixo. Soberano, né? Deus só consegue te fazer crescer quando você tem humildade de olhar de baixo para cima. Quer continuar crescendo? Ah, mas eu já fui chamado, fui escolhido. Quer continuar crescendo? Não, mas eu já sei que Deus já tem um trabalhar comigo, eu já tenho o meu chamado, Deus já. Quer continuar crescendo? Abaixa um pouquinho a bola, Tem que desce um se pouquinho, humilhar, né? desce um pouquinho. Você não tem que saber de tudo. Que eu diminua e ele cresça, né? Você não tem que saber de tudo. Você não tem que ser o melhor. Você não tem que ser o que sabe todas as coisas. Você não é só você que tem que mandar. Não é só você que tem que saber. Você tem que abaixar a moral. Você tem que descer. Tem que reconhecer também, né? Tem que reconhecer. Reconhecer que outros também merecem seu respeito e reconhecer que você também não é tudo que você pensa que é. Você tem que baixar a moral, irmão. Baixa a moral aí, varão. Baixa a moral aí, varoa. Baixa a moral. Vamos descer a poeira. Você é comedor de arroz e feijão como todo mundo. Davi, no capítulo 11 ao 13, aliás, do capítulo 16, do verso 11 ao 13, que nós lemos aqui, ele havia sido escolhido dentre os irmãos. A Bíblia fala que quando Samuel chega, ele tem que falar para dizer, olha, Saul não pode saber, o Um rei dos Saul seus não pode filhos, né? saber, mas um dos seus filhos vai ser rei. Talvez, olha só o entendimento, isso aí se chama exegese, né? Exegese é eu estou dizendo, não é que a Bíblia fala, é eu estou dizendo. Tem a exegese, que é o que o texto diz e eu falo, e agora tem a exegese, que é o que eu estou entendendo da Bíblia e estou falando para você aí. Na exegese, que é o que eu entendo da Bíblia, eu entendo que quando Jessé ouve isso aqui, ele fala: Ah, vai escolher rei? Amanhã meu filho vira rei. Aí o que acontece? Mandou chamar Eliabe. Eliabe, homem valente, forte na guerra. Aí Eliabe, o primeiro filho. Eliabe, bonitão, vistoso. Ele fala no coração dele: Esse é rei. Não é. Não é, não é, não é. E aí vem Abinadab. Abinadab vem e a Bíblia fala que Samuel ele cresceu os olhos para Abinadab. Falou: Certamente esse é rei. A Bíblia fala que Deus falou no coração de Samuel: Não, não é esse que tenho escolhido para ser rei. Não é Abinadab. Quem que é? É Samá, Não é vai. Natanael, é Radai, é Ozem. Não é. Já tinha passado todos os filhos. Samuel fala: Ih, Acabou o filho? Acabou o jovem? Jessé, acabou? É só Acabou, isso? acabou. Mas acabaram todos? Não, tem mais um Olha, ali que tá tem nas ovelhas mais lá. um, mas tá lá, tá lá. Então Ó, chama ele, pô. chama ele que se não vier Davi, ninguém vai sentar na mesa para comer. A Bíblia fala que então Davi entra, magro, franzino, porém formoso, Ruivo? ruivo,
é um tema complicado, nós um dia abordamos esse tema por ele ser ruivo. Tem uma história aí por ele ser ruivo, né? Judeu não é ruivo, mas fica na linha aí que depois nós faz um vídeo só sobre isso. Davi ruivo não tinha nenhuma característica para ser rei de Israel. Por quê? Porque no coração de Jessé, Tinha que ser um homem ele forte, pensava, grande. vai ser para ontem. Como que meu filho Davi vai assumir para ser rei? Eles pensavam que era para ontem, porque Deus falou que já tinha rejeitado Saul. Então, já rejeitou, então vai subir outro no rei. Não é no seu tempo que as coisas acontecem. Deus às vezes escolhe quem está lá no fim da fila, por quê? Por que que não escolhe você? Porque se escolher você, quando chegar o momento da bênção, você até lá você se corrompeu. Já tá soberbo. Você já está soberbo, porque você já se achou demais. Então chama alguém que não é ninguém, porque no decorrer da trajetória até ele assumir o lugar que Deus escolheu, Ele foi humilde. ele vai ser humilde até o fim, ele vai chegar lá onde que Deus quer para assumir aquela cadeira, aquela posição. E foi o que aconteceu com Davi. Cheio de humildade, cheio de virtudes, Davi chega, é ungido rei. A Bíblia fala que ele continua na mesma situação, cuidando das ovelhas do seu pai. É perseguido Golias, depois. Golias é o acusador de Israel, ele enfrenta Golias, ele é perseguido. É interessante que Davi tinha a oportunidade de matar Saul. Várias vezes, né? Várias vezes ele Foram não uma só matou, vez. não matou. Ele reconhecia a autoridade de Deus, ele E ele sabia a sua posição. reconhecia a posição de Saul também, né? Olhar de baixo para cima. Na Bíblia Entendia. fala que Davi até chegou a ficar com um pedaço da capa, né, de Saul, né, da veste, né, Sim, pra mostrar pra ele depois, ó, tive a oportunidade de aqui, te ó. matar e não te matei. Por que que Deus escolheu Davi? Porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Sábio, né? Ele sabia o lugar que era para ele. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia fazer aquilo que agradava a Deus. E o que que agradava a Deus na vida de Saul? Aliás, na vida de Davi? A humildade. Então, por que Deus me escolheu? Deus te escolheu porque você é misericordioso. Deus te escolheu porque você é humilde. Deus te escolheu porque você não tem olhar de soberba, você não tem olhar altivo. E se você tem e não se incomoda de pensar, ah, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Se você não consegue pensar, não, às vezes eu tenho. Você, será que você é chamado mesmo? Será que você é escolhido? Porque a pessoa que não consegue pensar, nossa, hoje eu me excedi, hoje eu errei, hoje eu pratiquei algumas coisas que não foram legais, eu não tive uma conduta bacana, hoje não foi o dia que eu servi ao Senhor. Se você não tem esses refreares, então você tem que repensar sobre a sua salvação. Repense sobre a sua salvação, repense sobre a forma com que Deus tem te chamado para ser um escolhido. É isso aí. Eu espero que você tenha entendido que por que Deus me escolheu? Porque o meu coração não é soberbo. Deus me escolheu porque o meu coração é perdoador. Deus me escolheu porque eu olho de baixo para cima. Eu não olho com olhar soberbo. Por isso que Deus nos escolheu. E falando sobre essa humildade que o Gustavo acabou de falar, eu tenho um hino para que você escute aí e faça uma reflexão. Para quem se humilhar, do Vitor Barreto. É um hino muito lindo. Para quem se humilhar, é lindo. Coloca lá. Para quem se humilhar, é maravilhoso esse hino. Ele sintetiza tudo que nós falamos até aqui. E ele também vai falar que você tem que ser um vaso que tem que ser quebrado pelas mãos do oleiro e ser reconstruído novamente, para que tire toda a impureza Isso é todo dia, né? todo dia. É isso aí. Pessoal, eu espero que você tenha entendido o nosso ponto de vista em relação a por que Deus me escolheu, por que eu sou escolhido. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história. Fica aqui a nossa sugestão de louvor. Também curte o vídeo, compartilhe, Compartilha, gente. deixe sugestões para os próximos vídeos que Joga no serão comentário. materiais para que nós possamos trazer aqui para você. Se você tem vontade de entender sobre algum tema específico, joga nos comentários. A gente vai estudar o tema, traz para você em formato de vídeo na próxima semana. Tem a nossa rede vizinha aí, o Instagram.
Facebook também, muita gente lá seguindo. Pelo amor de Deus, gente, compartilha aí. É isso aí. Vale louvar.